vezes que Deus me dá a oportunidade de falar sobre oração, eu gosto de começar com o exemplo de Jesus, o Filho de Deus que se encarnou, veio à terra para salvar a nossa alma do inferno. E Ele orava. É por isso que Jesus, durante o dia, tinha um ministério poderoso. Alguém chegava diante dele leproso e disse: Senhor, se tu quiseres, Jesus tocava e dizia: eu quero. E a pessoa ficava limpa. Alguém dizia: Senhor, vai na minha casa porque a minha filha está quase morrendo. Jesus chegava lá, a menina já estava morta, e Jesus dizia: Talita, levanta-te. A morte colocou, que é um dos piores inimigos do ser humano, a morte colocou diante de Jesus um caso: Lázaro sepultado há 4 dias. E Jesus, erguendo os olhos ao céu, a igreja conhece o texto e diz: Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me ouves. Deus está falando com você, eu não sei se você entendeu. Quem ora é ouvido por Deus. Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu faço isso agora para que esta multidão que está aqui creia que tu me enviaste. A morte nunca teve poder sobre Jesus. Era só para mostrar que ele é o verdadeiro poderoso. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Se Jesus não tivesse dito Lázaro, todos os mortos ressuscitariam naquele momento. Porque Ele é dono do poder. Eu vou tentar melhorar para você. O Espírito Santo vai estar dizendo para você: não existe nada maior sobre a sua vida a não ser a mão de Deus, o poder de Deus. Qualquer situação difícil pode se resolver a partir deste momento, nesta hora, porque o poder está nas mãos de Deus. E a oração abre caminho para a solução de qualquer problema. Jesus é o maior professor, ensinador e mestre de todos os tempos. Mesmo aqueles que nesse mundo, na nossa sociedade, são incrédulos, mas são especialistas em alguma área, admitem que Jesus é o maior ensinador de todos os tempos. Sabe por quê? Porque Jesus não dizia somente ore. Jesus dizia ore, e Ele mesmo colocava o rosto no pó. Lucas capítulo 12, versículo 6, ou 6, versículo 12. Jesus no dia seguinte tem que escolher 12 discípulos, 12 apóstolos. E o texto diz que ele passou a noite em oração a Deus. Gostava de orar ou não? Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, Jesus despede a multidão depois de multiplicar pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Todos comeram e ficaram fartos. Aí Jesus diz para os discípulos: vão para o outro lado do lago que eu vou despedir a multidão. Enquanto Jesus despede a multidão, os discípulos estão passando para o outro lado do barco. E aí o texto diz que, despedida a multidão, entrando já à noite, Jesus vai ao monte para orar. Glória a Deus. Na quarta vigília da noite, os discípulos estão em dificuldades no meio do mar. O barco quase indo a pique, enchendo-se de água. Os discípulos estão com medo, eles pensam que vão morrer. E a Bíblia diz que pela quarta vigília da noite, os judeus costumavam, melhor, os romanos dividiam a noite em 4 partes, amigo Eldan. A primeira vigília da noite é das 6 às 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3. E a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. A Bíblia diz que pela quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles por cima do mar e acalmou o seu coração, o vento mar, houve bonança. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é que Jesus, quando anoitece, ele vai ao monte para orar. E só na quarta vigília da noite é que ele vai encontrar os discípulos.
Como a matemática é uma ciência exata, é só calcular. Jesus passou cerca de 8 ou 9 horas em oração a Deus. Gostava de orar, Jesus? Quantos de nós nos propomos a orar e dobramos os joelhos e 5 minutos a gente não suporta mais? Mas aí vem tribulação e alguns não aguentam. Vem um furacão, um tufão e alguns não suportam. Porque a oração é a arma mais potente que Deus entregou na mão do cristão para ele vencer toda e qualquer batalha. Deus nos guarde, Deus nos cubra com seu sangue. Mas tem gente sendo vencido pela carne porque não ora. Tem gente entregando os pontos porque não ora. Se desviando porque não ora. Se afastando de Deus porque não ora. Porque quem ora obtém vitória de Deus, força de Deus. Não ora, vai vencer a carne como? Não ora, vai vencer a prostituição como? Não ora, vai vencer o pecado como? Verdade, Deus. Não ora, vai resistir um rabo de saia? É verdade. Não ora, vai resistir uma cantada de um galanzinho metido a besta que não serve a Deus? É verdade, Deus. Desse jeito. Fala, pai. Tem gente que diz: Senhor, eu vou sair da igreja e vou casar com alguém lá de fora porque eu não aguento mais. E Deus deixa. Mas essa pessoa quebrou a cara. E feliz daquele que mesmo depois de quebrar a cara, faz como o filho pródigo, vem arrependido e reconhecendo: não sou digno, não sou digno, não sou digno. Porque o pai continua de braços abertos. Eu quero mencionar, ou pelo menos citar nessa noite, alguns efeitos da oração. Algumas coisas que a oração produz. A oração, via de regra, em resumo, ela produz respostas. Não existe oração que não seja respondida. Mas eu vou citar algumas coisas só para exemplificar, porque quem sabe é algo que está acontecendo na sua vida. Uma primeira coisa que a oração produz é alegria. Tiago capítulo 5, versículo 13. Eu vou citar a Bíblia, você confere depois. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque eu sei que o papai está aqui presente. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz: quem está aflito, outra versão diz triste, ore. Quem está alegre, cante. Quem está aflito, quem está alegre, quem está aflito, quem está alegre. Sabe por que o aflito tem que orar? Porque a oração produz ou gera alegria. Salmo 16, versículo 11 diz: na presença do Senhor há abundância de alegrias. Você está triste? Vá buscar a presença de Deus. Eu sei que muitos que estão presentes aqui nesta noite já entraram no seu quarto triste. E quando levantaram-se de sobre os seus joelhos, uma alegria tomava conta do seu ser. Porque a alegria verdadeira que invade o coração do cristão não é qualquer alegria, mas é a própria presença de Deus. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 está dito: a alegria do Senhor é a vossa força. A nova versão, na linguagem de hoje, diz assim: porque a alegria que vem de Deus fortalece você. A alegria que vem de Deus fortalece você. Está triste? Busque a presença de Deus. Está triste? Ore, porque a alegria da parte de Deus vai encontrar a sua alma, o seu coração. Em 1 Samuel capítulo 2, nós encontramos uma crente chamada Ana. Ela é estéril. E eu gosto sempre de frisar que quem fez ela ficar estéril foi Deus. Capítulo 2, versículo 5 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Quero ver alguém abrir.
Quero ver algum especialista da medicina fazer uma mulher gerar quando Deus... Quando Deus fechou a madre. Só que lá pelo versículo 10, 11 ao 15, versículo 20, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana. Ana chega ao templo, ela vai ao templo todos os anos. Não era como aqui, cada bairro tem uma igreja ou várias. Havia um só lugar de adoração. O povo de Israel saía de tudo quanto era canto para aquele lugar de adoração. Todos os anos o esposo de Ana ia para o templo, fazia uma comitiva, viajava e ela ia junto. E ela tinha um pedido que fazia constantemente ao Senhor: Senhor, dá-me um filho varão. Mas ela era estéril. E naquele relato de 1 Samuel capítulo 2, ela se ajoelha, ela está triste, está amargurada, está derramando a sua amargura diante de Deus. E é julgada erradamente pelo sumo sacerdote da época, Eli. E ela diz para ele: eu estou derramando a minha alma e a minha amargura diante do Senhor. Depois de algum tempo de conversa, ele diz: vai e o Senhor Deus te conceda o que pediste. O texto diz que ela levantou, comeu, e era alguém que não comia, e o seu rosto, o seu semblante já não era mais triste. Ela estava fazendo o que? Se ajoelhou triste, amargurada, mas levantou e o seu semblante, diz o texto, já não era mais triste. Quando ela chegou em casa, que teve a primeira oportunidade de namorar o seu esposo, aí a Bíblia diz: e Deus lembrou-se de Ana, e Ana concebeu e gerou. Talvez tenha alguém aqui que Deus fechou alguma coisa, fechou alguma porta. E nem sempre é o diabo que fecha. Às vezes é Deus. Porque Deus tem propósito. Deus precisava de um homem para estar diante de Israel como profeta, como sacerdote, como juiz. Porque aquela classe estava corrompida. Os filhos de Eli cometiam atos sexuais dentro do recinto do tabernáculo. É só ler 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 17. Se Deus não fecha a madre de Ana, Ana não teria ido para a oração, ou teria? Não. Porque muitos de nós só aprendem com a Jeová tem que descer a mão um pouquinho, tem que apertar um pouquinho para a gente aprender. E a gente sabe o caminho da vitória, a oração, a gente corre para os pés do Senhor e Ele dá a vitória. Deus concedeu o pedido de Ana. E Ana colocou o nome do seu filho de Ismael, que no hebraico significa Deus ouviu. Deus ouviu. Deus continua ouvindo as orações. Quem sabe nessa noite é resposta de Deus para a sua oração. Quem sabe nessa noite você sairá daqui com um milagre em suas mãos, com uma vitória, com a chave de uma bênção, com algo decretado a seu favor, porque Deus ouve as orações. A primeira coisa que a oração gera é alegria. Uma primeira coisa que a oração gera é alegria. Uma segunda coisa que a oração gera é livramento. E já foi cantado nessa noite, já foi lido nessa noite um dos textos que fala sobre livramento. Pedro estava na prisão, Atos capítulo 12. E o versículo 5 diz: mas a igreja fazia por ele constante oração ou incessante oração. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Pedro estava preso, mas a igreja não estava murmurando. Pedro estava na prisão, mas a igreja não estava desapercebida. Pedro estava na prisão, mas os crentes não estavam cada um cuidando dos seus afazeres. Eles estavam em oração. E Deus enviou um anjo até a prisão. Chegou lá, Pedro estava dormindo, e o anjo tocou do lado e disse: levanta-te depressa,
calça as tuas sandálias e põe a tua capa sobre teus ombros. E vem. Quando o anjo chega na prisão, a prisão resplandece, diz o texto, e as algemas que prendiam os pés e as mãos de Pedro caíram, sem ninguém tocar. O Espírito Santo está falando. Você não precisará fazer nada para vencer o inimigo, para que as correntes sejam quebradas, se você viver em oração. Em meio à oração, haverá um agir de Deus, e as correntes irão cair. Escute. Pedro levantou e foi seguindo o anjo. Passou pelos 4 primeiros guardas. A porta da prisão se abriu. Passou pela segunda e pela terceira guarda, até chegar ao portão central que dava de frente para a cidade. O portão se abriu sem ninguém tocar. Está no texto. Porque Deus não precisa de permissão de ninguém. E nada impede Ele de entrar onde Ele quer entrar. E Deus está entrando em providência na vida de pessoas aqui essa noite. Quando você voltar para a realidade da sua casa, você verá que as portas que prendiam já estão abertas. Receba essa palavra em nome de Jesus. E Pedro ainda estava no êxtase. O anjo andou com ele um quarteirão e desapareceu dele. Quando o anjo desapareceu, aí Pedro caiu em si e disse: meu Deus, isso é verdade, está acontecendo. Deus me livrou da prisão. E Pedro vai e corre para a casa de João Marcos, onde os crentes estavam reunidos, e o texto diz: e a igreja continuava em oração. É enquanto você ora que as correntes são quebradas, é enquanto você ora que as portas são abertas, é enquanto você abre que Deus dá livramento. Minha filha, ore que Deus vai dar livramento. Meu filho, ore que Deus vai dar escape. Pastor José Brandão de Feira de Santana, na Bahia, disse uma vez que foi pregar em uma cidade, e naquela noite o mover de Deus foi tão grande que 78 pessoas aceitaram a Jesus. Ele estava eufórico, cheio de alegria, e como a sua cidade era perto, ele quis voltar na mesma noite. Convidou o pastor que estava acompanhando e disse: vamos voltar? E ele disse: vamos. Se despediu do pastor da igreja, e quando iam entrar no carro, uma irmã chegou e disse: pastor Josué? Ele disse: pois não, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pastor Josué, Deus manda a gente fazer cada coisa, não é? Ele disse: é. O que foi que ele mandou? Ela disse: Deus mandou eu orar pelo seu carro. E ele disse assim: irmãos, eu tenho, ele diz, restrição em orar por coisas. Eu sou mais orar pelo dono das coisas. Mas ele disse assim para a irmã: irmã, se Deus mandou, pode fazer. E ela foi até o carro e orou, e circulou o carro orando, chorou, falou em línguas estranhas, demorou uns 15 minutos e voltou e disse: pastor Josué, eu fiz o que Deus mandou, a paz do Senhor. Ele entrou no carro e seguiram viagem. A uma certa altura, em uma certa curva chamada curva do Ó, havia chovido e havia um pouco de água sobre o asfalto. O carro não estava em uma velocidade considerável, mas deslizou, bateu de um lado da pista de um outro e fez menção de cair em um abismo. E ficou preso pelas calhas que dá proteção ali ao lado da rodagem, da ferrovia, da rodovia. O resgate chegou quase 4 horas depois. Eles estavam com escoriações leves, mas estavam vivos. Quando o resgate chegou, o responsável pelo resgate, depois do pastor se identificar, disse: pastor, você está me ouvindo? Ele disse: eu estou.
Ele disse: olha, você teve sorte, porque todos os dias nós vem a este lugar resgatar pessoas, e de cada 10 resgates que a gente vem fazer, 9 pessoas estão lá embaixo, grudadas no volante. O pastor Josué rapidamente se lembrou da oração que a irmã fez. Deus estava usando a irmã. Ele se ajoelhou no asfalto e deu glória a Deus e agradeceu ao Senhor por causa do livramento. Sabe, irmão, aquele momento que você vem na sua mente uma pessoa para você orar. Deus quer dar livramento, mas quer usar você como instrumento. A oração gera livramento. Deus fala com muitas pessoas e às vezes a gente fica insistindo. Quando Deus se lembrar do irmão Pereira, por favor, deixe ser usado por Deus e ore por este servo do Senhor, porque Deus quer dar livramento. A oração gera alegria. A oração gera livramento. A oração gera confiança. No Salmo 34, versículo 6, o salmista diz assim: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e livrou de todos os seus temores, ou de todas as suas tribulações. No Salmo 55, versículo 17, ele diz: de manhã, à tarde e ao meio-dia orarei, clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Como é que ele sabia que Deus ia ouvir? Porque ele já tinha vivido experiências, e as experiências foram gerando nele confiança. Quem ora sabe que nenhuma oração cai por terra. Quem ora sabe que cada palavra é atendida, é ouvida por Deus, porque ele tem esta confiança. Confiança significa, dentre outras coisas, certeza íntima de caráter. Quando você confia em alguém de verdade, é porque você confia ou conhece o caráter dela. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. A sua palavra diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não mente. Quando Ele faz promessas, Ele irá cumprir. Você conhece o caráter de Deus. Por isso a oração gera confiança, porque nós sabemos com quem estamos falando, nós sabemos a quem estamos pedindo. Deus fez muitas promessas a todos nós, e eu estou aqui para lhe lembrar que nenhuma das promessas de Deus feitas a seu respeito irá cair por terra, porque o Deus que nós servimos é um Deus que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Não se preocupe com o tempo, deixa o tempo passar. Se Deus fez promessa, deixa o tempo passar, não se preocupe com o tempo. Eu quero perguntar para você e você vai responder: quem criou o tempo? Deus! Oh, glória! Quem criou você? Deus! Quem fez a promessa? Deus! Então Ele que controla tudo. Tempo, promessa e tempo, elas têm que se encontrar um dia. Porque Deus é fiel e Ele cumpre o que diz. Irmãos, um dos textos mais tremendos é o que fala da esterilidade de Sara. Sara tinha 90 anos quando Deus disse para Abraão: vou te dar um filho. Aí Abraão e Sara faz aquela arrumação, tentando ajeitar, tentando ajudar Deus, complica o negócio mais, colocando H na relação. Mas Deus disse para Abraão, Deus esclarece: meu filho, vai ser de ti mesmo, vai ser procedente da tua coxa, vai ser de você e de Sara. Aí Abraão com 99 anos, Sara com 90. Aí a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 20:
que Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido na mesma, dando glória a Deus. Talvez ele olhava para a situação, Sara está velha, as rugas estão aparecendo, mas Deus fez promessa, glória a Deus. Os dias estavam passando, ele olhava para Sara, Deus fez promessa, glória a Deus. Talvez o diabo sussurrava no ouvido de Abraão e dizia: Abraão, não vai funcionar, não vai dar certo. Aí Abraão, Deus fez promessa, glória a Deus. Talvez os amigos diziam para ele: olha, eu acho difícil, mas ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Deus fez promessas, glória a Deus. Quem é que está duvidando de você ou do que Deus disse que vai fazer na sua vida? É um homem? É um ser humano, réis mortais? É o diabo? Sinto muito desapontar eles, não tem vaga para eles. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Ele trouxe pessoas aqui nesta noite para lembrá-las: eu irei cumprir as promessas na sua vida. Creia, 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 creia. Creia que Deus é um Deus de promessas. Meu amigo Aldan Franco, Atos capítulo 16, versículo 31. É uma promessa de Deus. Ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A oração produz confiança. Um certo pastor estava pregando em uma cidade e recebeu o telefonema da sobrinha. Vou concluir daqui a pouco. Tio, volte depressa, porque o meu pai, seu irmão, sofreu um acidente, ele está em coma e todos estão dizendo que ele vai morrer. Ele não podia voltar no mesmo dia, ele estava fora do país. E era um sábado e ele disse: olha, segunda-feira eu chego aí e a gente vai ver. E o quadro foi se agravando, se agravando. Quando ele desce no Brasil, na segunda-feira já vai direto para o hospital. Quando ele chega no hospital, a sobrinha dele abraça ele e diz: pastor, é tio, o meu pai vai morrer. E ele disse: minha filha, quem disse que o seu pai vai morrer? Ela disse: os médicos. E ele disse assim: mas Deus não falou nada ainda. Se Deus não falou nada, não se apresse. Se Deus não falou nada, só espere. Salmo 47, versículos 3 e 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original hebraico, a linguagem é o seguinte: saiam da frente e deixem eu entrar em cena. Meu filho, sai da frente, deixa Deus entrar em cena, deixa Deus agir, deixa Deus operar. A oração gera confiança. Ainda estou nesse ponto. Ele chega, tenta acalmar o pessoal que está ali na portaria, chama a médica e disse: olha, eu preciso ir até lá. E ela disse: olha, só Deus resolve. E ele: como é que é? Ela disse: só Deus resolve. Ele: repete. Ela disse: eu não estou brincando, Senhor. E ele disse: eu não estou brincando, doutora. Repete. E ela disse: só Deus resolve. Aí ele disse: pois dá licença que eu vou falar com ele. Ele entrou lá no quarto, na UTI. E quando ele entrou,
antes ele soube, a médica disse para ele: olha, a pressão intracraniana de um ser humano suporta até 10% de pressão. Ele já está com 24, não vai dar para ele. E ele entrou. E quando ele entrou, o relógio estava marcando 5 para as 16, 5 para as 4. E ele disse assim: Senhor, a família está ali aflita. Todos estão achando que ele vai morrer, mas ninguém sabe nada porque o Senhor não falou ainda. Agora, Senhor, antes que aquele relógio, até 4 horas em ponto, eu quero um sinal do Senhor se ele vai viver ou não. E continuou orando, ia para um lado, ia para o outro, falou em línguas estranhas, e deu uns pulos ali dentro do quarto. Só ele, o homem que estava semi-morto de Deus. 4 horas em ponto, ele ouviu um bip. Ele olhou para a maquininha, não estava mais em 24, estava em 20. Você entendeu? Ele olhou para o relógio, 4 horas em ponto. Ele saiu correndo da UTI e disse: acalmem-se todos, porque ele vai viver. A sobrinha dele disse: tio, como é que você disse que ele vai viver? Deus falou comigo, a pressão dele já está em 20. A médica correu, foi lá, voltou 20 minutos depois e disse: gente, se acalme, porque a pressão dele já está em 15. Oh, glória a Deus! Alguns poucos meses depois, aquele senhor estava em sua casa, são e salvo. Porque a oração gera confiança. Quem ora já vai de joelhos, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa. E muitas vezes ele nem pede mais nada, ele só agradece. Oh, glória a Deus. Irmãos, a gente é tendencioso a acreditar quando tem que fazer um exame. Até quando vai para operar, a gente ainda acredita. Mas quando o médico diz assim, só Deus, aí tem gente que... Grande Deus! Esqueceu que é crente. Glória a Deus! Esqueceu quem tem poder sobre a morte. Esqueceu quem é que pode ressuscitar. Aleluia, Deus! Quando o médico diz, agora só Deus, aí que tá bom. Da glória! Porque muitas vezes Deus quer só fazer um milagre. Aleluia, Deus! Deus permite que alguém vá para a UTI, para a esposa se converter, para alguém da família voltar para a igreja, quando não, a família toda. E muitas vezes para entender que quem manda em ti é Deus. Desculpa a expressão, mas não se engane, quem manda em você é Deus. Ele faz com você o que Ele quiser fazer. Não venha dizer para Deus o que Ele vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. A oração gera alegria. A oração gera livramento. A oração gera confiança. A oração gera, 4º lugar, percepção espiritual. Aleluia, Deus! Muita coisa que a maioria dos crentes não pode ver, não pode entender, não pode sentir. Percepção espiritual. Aleluia, Jeová! Glória a Deus! Eu louvo a Deus porque eu estou diante de uma serva de Deus, a missionária Verônica. E a gente sabe o seguinte: se você quer ser crente, quer ser mais crente, fica ao lado de alguém que é mais crente que você. Seja amigo dele que você vai ser. Se você quer ir para o céu, não se una ao crente desviado. Glória a Deus! Aleluia! Não faça amizade para andar junto assim, para cima e para baixo, com alguém que não quer compromisso com Deus, porque vai pegar. O negócio pega. As más conversações corrompem. É Bíblia. Não venha dizer o contrário, não. Corrompe os bons costumes. Aleluia, Jesus! Percepção espiritual. Glória a Deus! Em 1 Reis, capítulo 6, Aleluia, Jesus! a Bíblia conta que o rei da Síria estava lá no seu quarto com sua cúpula e fazendo planos para destruir e pegar o rei de Israel.
Aí Eliseu ainda estava vivo, o profeta de Deus, e o Espírito Santo ia lá e dizia: Eliseu, o rei da Síria quer fazer isso e isso com o rei de Israel. Avisa ele. E Eliseu mandava aviso e dizia: olha, rei, te livra de ir por tal e tal lugar, te livra de esta viagem, te livra de fazer essa excursão, porque o rei da Síria quer te pegar. E a Bíblia diz que o rei de Israel fez como Eliseu sugeria ou avisou, se desviou, não uma nem duas vezes, ou seja, foram várias vezes. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 6. A ponto de o rei da Síria marcar uma reunião e dizer: tem algum traidor aqui. Eita Deus. Eu quero saber quem é esse traidor. Está aqui no meio da gente, mas está contando tudo lá para o rei de Israel. Eita, Jeová. Aí um dos servos do rei disse assim: rei, posso falar? Aí o rei fala: não é isso aí que está acontecendo não, não tem nenhum traidor não, todo mundo é leal a ti. O que está acontecendo é que lá em Israel existe um profeta de Deus. Aleluia, Deus. Escute, e tudo que tu pensa no teu quarto de dormir, Deus revela para ele. Percepção espiritual. Quem ora tem visão de águia. Quem olha vê coisas que a maioria dos crentes não vê. É verdade. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aí outra vez diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. O segredo de Deus é para quem ora. É para quem gosta de falar com o Papai do Céu. Quando você se ajoelhar, fale tudo que vier na sua mente. Quando você não tiver mais nada, permaneça ainda de joelhos, porque é a vez de Deus falar com você. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Você fala e Deus também fala. Você falou que ia se levantar, que negócio é esse? Aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Espere e ouça a voz de Deus. Deus é minha testemunha. Muitas das ministrações que Deus já permitiu me fazer, Ele me deu quando eu estava em oração. Glória a Deus. Porque na oração Deus fala com a gente, é um diálogo, é uma conversa. E Deus revela. Você está orando: Senhor, abençoa fulano, livra fulano. Aí o Espírito Santo vai e diz o que está acontecendo. Aleluia. Às vezes vem pedir oração. Missionária Verônica, ore por mim que eu quero que Deus faça isso. Aí Deus fala para ela o que está acontecendo de verdade. Aleluia, Deus. Percepção espiritual. Aleluia, Jesus. Na primeira vigília do ano passado, que a Igreja Assembleia de Deus Renascer do Pau realizou, a missionária Verônica, depois da pregação, foi onde eu estava sentado e disse assim, pegou na minha mão e disse: irmão Pereira, Deus está mandando eu te dizer que este ano a tua esposa vai te surpreender. Eu disse amém. E ela voltou para o lugar dela. Acho que foi, não sei se foi março a primeira vigília, não sei, fevereiro, não sei, não lembro direito. Realizado bem aqui mais à frente do terreno. Eu iniciei poucos dias depois um curso universitário em uma faculdade particular. Aleluia, Deus. E a pessoa que Deus usou para bancar o meu curso foi a minha esposa. Eu conto isso com todo prazer para a glória de Deus, para honrar a serva do Senhor. Isso é percepção espiritual. Quem ora vê coisas que a maioria não vê. Verdade, Deus. Porque, irmão, a intimidade de Deus é para aqueles que são íntimos dele. E eu vou já concluir a mensagem com mais um ponto. A oração gera alegria. A oração gera confiança. A oração gera livramento. A oração gera percepção. E em quinto lugar, para encerrar, a oração gera intimidade com Deus. Para ser íntimo de Deus tem que ter intimidade. Tem que orar. Eu já vi gente que faz parte do ministério de louvor tentando falar alguma coisa, tentando se expressar, tentando mostrar a Deus para a igreja, mas não sai nada.
Eu já vi pregador e eu gosto de ouvir mensagem de Deus. Já vi pregador se esforçando e não sai nada. Está faltando oração. É a oração que gera na vida do crente intimidade com Deus. Alguém vai chegar para você, vai contar a historinha, e o Espírito Santo vai dizer: mentira. Está tentando lhe enganar. Aleluia a Deus. Porque chegou para Pedro, o casal Ananias e Safira, Atos 15. Verdade, Pai. E Pedro disse assim: vocês venderam por quanto a propriedade? Irmãos, a propriedade era deles. Eles vendiam, poderiam ter vendido pelo preço que eles quiserem, e poderiam ter ficado com o valor que eles quiserem. Mas eles queriam impressionar a igreja, dando a intenção, dando o parecer que todo o dinheiro estava ali sendo ofertado. Mentira. E infelizmente para eles foi o fim. O Espírito Santo revelou para Pedro e ele diz: olha, aqui estão alguns jovens que vão levar o seu corpo para ser sepultado. Ele caiu na hora. Aleluia a Deus. Quem tem intimidade com Deus não se engana, e Deus não deixa enganar. Quer intimidade, meu filho? Tem que ir para oração. Quer intimidade, minha filha? Tem que ir para oração. Você quer cantar e ver Deus agir? Tem que ir para oração. Quer ministrar e ver Deus agir? Tem que ir para oração. Quer impor as mãos sobre alguém e ver o negócio acontecer? Tem que ir para oração. Pode existir alguém orar sem ser crente, mas ser crente sem orar não pode. Deixou de orar, já se desviou, já não é mais crente. Porque a oração é o diálogo com Deus. Aleluia a Deus. Como é que você diz que ama Deus e não conversa com Ele, não fala com Ele, não procura intimidade com Ele? Dá para entender um negócio desse? A oração gera intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. A ponto de Deus se levantar e defender esse alguém que ora. Glória a Deus. Aleluia. Números capítulo 12. Arão e Miriam falam contra Moisés, porque Moisés casou com uma mulher cuxita, ou egípcia ou etíopia, não sei. Moisés casou, tomou uma decisão pessoal. Aí Miriam e Arão falaram contra Moisés e disseram assim, lá na casa de um deles: Moisés está achando que Deus só usa ele, só fala com ele. Bobagem dele. E cortaram Moisés, falaram de Moisés, deram a língua em Moisés. Números capítulo 12. Aí Deus diz assim: Moisés, chama Miriam e Arão, vem aqui vocês três na tenda que eu quero uma reunião. Aleluia, Deus. Eles entram na tenda e a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus desce ali na porta da tenda. Glória a Deus. E aí Deus disse: Arão e Miriam, venham até aqui. E Arão e Miriam se aproximaram e disseram: Senhor. Aí Deus disse: Miriam e Arão, se em Israel houver algum profeta, eu vou falar com eles em sonhos e visões. Mas com Moisés não é assim. Eu falo com ele boca a boca. Eu falo com ele face a face. E ele vê a semelhança da presença do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo: ele tem intimidade comigo e eu tenho intimidade com ele. Como é que vocês não tiveram temor de falar contra ele? Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão. A nuvem subiu. E quando a nuvem subiu, Miriam estava leprosa. Arão caiu em pranto diante de Moisés e disse: Moisés, ore e faça alguma coisa para que Miriam não morra. E Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse assim: Moisés, se uma filha cuspir na cara do pai, ela ficará impura 7 dias, não é isso? Conforme a lei que eu mesmo dei para vocês. E Moisés disse: sim. Pois manda que Miriam fique fora do arraial, reclusa, isolada, por 7 dias. O castigo de Deus. Leprosa, fora do arraial, 7 dias. Eita Deus. Castigo de Deus. Porque falou contra alguém que tinha intimidade com Deus. Deus me livre, Deus me livre de falar mal de quem tem intimidade com Deus, de quem ora. Glória a Deus. Glória a Deus.
A presença de Deus estava onde? Estava no arraial. Miriam passou 7 dias sem poder sentir a presença de Deus. Miriam passou 7 dias enferma, cheia de lepra. Miriam passou 7 dias impedindo o povo de Israel de caminhar. Tem muita gente doente, enferma, porque ousou falar de alguém que tem intimidade com Deus. Tem muita gente sofrendo, padecendo, porque ousou maltratar alguém que ora, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que é crente de verdade. Quem tem intimidade com Deus através da oração, Deus é capaz de se levantar em defesa dessa pessoa. Moisés não precisou fazer nada, nem sabia. Mas Deus disse: Moisés, vem aqui que eu vou fazer um negócio. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos já concluir. Quando Datã, Corá e Amirão se levantaram contra Moisés, eu vejo muita ousadia nesse homem por causa da intimidade. Irmão, não é só dizer sai em nome de Jesus que vai sair, não. Tem que ter intimidade. Atos capítulo 19, Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários. Versículo 11, capítulo 19 de Atos. Aí um grupo de judeus foi tentar imitar, querer expulsar demônio. Aí o diabo disse assim: olha, Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas vocês eu não sei. Taca no nome. É só dizer sai, não. Tem que ter intimidade com o nome, com o nome. Aí Corá, Datã e Amirão levantam-se contra Moisés, porque queriam se dizer que eram usados por Deus também, queriam liderar o povo. Olha a ousadia de Moisés. Alguém que tem intimidade com Deus tem ousadia. Meu Deus, que glória. Moisés diz assim: olha, se Deus tem me usado e me escolheu para liderar o povo, hoje Ele vai fazer um negócio diferente. Ele vai abrir a terra e a terra vai engolir vocês. Esse Deus da gente não é o Dan Franco. Oh, glória a Deus. Irmãos, e não é que aconteceu exatamente como Moisés disse. A terra se abriu e engoliu os 13 e as